Violência contra a mulher é sobre este tema que estamos falando no Horizonte Debate de hoje. Antes de continuarmos a discussão, eu tenho um recado para você que acompanha o Horizonte Debate aqui pela TV Horizonte e gosta do trabalho desenvolvido também pelos outros meios de comunicação da Rede Catedral, como a Rádio América, a Rádio Cultura e o Jornal de Opinião. Você pode fazer parte da nossa Rede Catedral. Para saber como, é só você ligar em horário comercial para o número 3469-2559 e participar da nossa campanha Faça Parte da nossa Rede Catedral. Eu tenho algumas perguntas aqui que chegaram. Eu vou começar com a pergunta da Terezinha. Ela pergunta se assédio moral também é um tipo de violência. Ela cita aqui um exemplo do síndico, que ela sempre que atrasa o condomínio, a síndica bate o interfone do apartamento dela e a cobra, né? Então, todos pelo interfone podem escutar a conversa entre as duas. Então ela pede um aconselhamento. Será que isso é assédio moral? No caso aqui, o nome que eu falei é o nome do e-mail, mas ela se chama Lourdes. Bom, o assédio moral, ela nem dá um caso exatamente de assédio moral, porque assédio moral a gente costuma falar da ofensa à honra, né, a autoestima da pessoa no ambiente de trabalho. Né? Nesse ambiente aí do condomínio, é uma injúria mesmo, né? Uma ofensa à honra que não seria propriamente um assédio moral. Mas eu entendi perfeitamente o que ela falou e é claro que num conceito amplo, bem amplo de violência, isso é uma violência moral. Agora, não seria o tipo de violência, tá, que mereceria as medidas protetivas específicas da Lei Maria da Penha, porque aí não há realmente uma relação familiar, nem uma relação de parentesco, nem uma relação de afeto. É uma relação comum, social, como muitas outras que a mulher vai travar ao longo da vida. Então, para esse tipo de caso, existe a proteção tradicional do Código Penal, né? Então, uma eventual interpelação judicial, uma eventual queixa-crime por injúria ou por difamação, isso é possível. A Lourdes deve estar nos assistindo e com certeza com as explicações ela pode ficar mais tranquila quanto a esse fato, a esse episódio. A Ângela do Barroca, ela disse que leu numa revista que Minas Gerais é o estado com o maior número de casos de agressão contra a mulher. Ela gostaria de saber se isso é verdade. Não, nós não temos esse dado, né? Nós desconhecemos. O que nós temos pelo 180, eu disse que denúncia, não Minas Gerais, mas outros estados ficaram até à frente de Minas Gerais, na procura de informações e, obviamente, também de denúncias pelo 180, né? Mas não Minas Gerais, o estado com o maior número de violência. E esse dado ele não tem fundamento, mas considerando a população de Minas Gerais, se você pega São Paulo, Minas Gerais, né? E Rio de Janeiro, realmente tende a ter uma incidência maior. Contudo, é um dado curioso que estados menores, como o estado de Pernambuco, somente em 2008, foram registrados praticamente um homicídio a cada dia, mulheres. Né? Inclusive, isso está dentro dos organismos internacionais, foi denunciado. Então, um estado extremamente violento que supera, pode não ser em números quantitativos, mas na proporção é bem mais violento que o estado de Minas Gerais. Deladier, de Contagem, ele diz que estudou a Lei Maria da Penha, achou ela muito interessante, mas ele acha que ela precisa de maior atenção e a população tem que fazer pressão para que o agressor seja preso logo depois da primeira agressão e não depois de um final mais trágico. São interpretações, né? As medidas são... o flagrante é passível da prisão em flagrante. A prisão preventiva, ela é passível também. Isso vai depender do entendimento das autoridades que tiverem conhecimento do fato em primeiro momento. E é preciso que a população entenda. Um marco legal, uma lei, por si só, ela não muda uma realidade. Ela é um instrumento extremamente poderoso, mas ela não muda. Essa articulação entre todos os níveis de poder, a rede, vamos dizer, em todas as instituições, entidades não governamentais de sociedade para enfrentamento da violência, ela é fundamental. E a lei, como o doutor Frederico disse, a previsão de pena máxima é de 3 anos, pela Lei Maria da Penha. Ou seja, no caso da lesão corporal. Pode ter mais um prazo, mas enfim, esse agressor vai retornar, ele vai ser preso, mas ele vai retornar. Mais do que isso, prender é importante, punir é importante, mas reeducar é fundamental para essa ruptura do ciclo. Essa intervenção também nós temos que estar atentos. Comentário aqui do Deladier?
Eu acho que a doutora Eliane já deixou bem claro que a lei, ela traz aí digamos, tem dois mecanismos importantes, são as medidas protetivas, né, e a prisão preventiva para o caso do descumprimento de alguma medida protetiva, e desde que esse descumprimento implique, digamos assim, um sintoma de risco maior para a ofendida, que só possa ser debelado por meio da prisão, porque às vezes também há a possibilidade do juiz impor medidas protetivas mais rigorosas que vão ser mais eficientes, né, do que aquela que foi inicialmente posta, né, e a prisão ficaria aí como último caso, especialmente por isso, porque não é qualquer tipo de agressão que vai gerar uma sentença que justifique uma prisão. É claro que quando nós estamos falando de um homicídio ou de uma lesão corporal gravíssima, né, ou de um aborto não consentido, as penas vão ser altas e aí na hora da sentença nós vamos ter uma pena privativa de liberdade. Aí faz sentido manter o sujeito preso durante a investigação, durante o processo. Agora, quando nós estamos diante de um tipo de coisa que vai redundar numa sentença de prestação de serviço à comunidade, não justifica manter o indivíduo preso ao longo das investigações ou do processo. Professor. Eu fico preocupado porque eu penso muito na profilaxia, tá? Então, quando a gente vai pensando, é claro que ter lei, ter essas, né? Tudo isso é muito bom, mas eu vou voltar à palavra-chave, né? A educação. Porque aí eu posso mudar a cultura. Quer dizer, então eu posso ensinar desde pequeno, menina, porque um padrão que vem se repetindo, ele vai ser reproduzido. Quer dizer, a menina vê, né, a mãe apanhar, ela reproduz, ela vai achar que isso é natural, o menino vai achar que é natural bater na mulher. Então, acho que o padrão, para mim, seria tentar mudar, tá? Mudar esse padrão. Mas como? Educação. Quer dizer, uma medida profilática de base, que a gente pudesse estar fazendo isso daí nas escolas, desde o primeiro momento da criança na escola. Isso é fundamental, né? Eu queria falar um pouco dessas consequências para a mulher e para a família, professor, quando existe essa agressão em casa. Desestrutura completamente o ambiente, né, familiar? Não só desestrutura o ambiente, mas, por exemplo, né, do ponto de vista de sintomas que vão ocorrendo, perda de sono, né, quer dizer, qualidade do trabalho, quer dizer, o trabalho vai ficando comprometido, tá entendendo? Quer dizer, então, psicologicamente, você vai ter uma série de sintomas, para que se a mulher não se cuidar, né, ela realmente vai adoecer e muito. Não tem como. Exercitar esse auto-amor também. Nós temos